marca nessa geração? Nós temos alguns princípios básicos para que essa marca na nossa geração fique realmente forte. Alguns princípios são a fé, a coragem, a disciplina, a ousadia, vontade e também a visão. São alguns princípios básicos, existem outros, mas eu apenas peguei alguns aqui para que a gente possa ter um entendimento de como essa nossa geração que nós estamos vivendo possa ficar uma marca nossa para as gerações futuras. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês em relação ao poder do eu sou. Deus nunca disse o nome dele, mas uma vez ele disse, lá em Êxodos, no capítulo 3, no versículo 14, ele fala assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O que Deus quer falar com isso é que Deus, ele é o que você quiser que ele seja. É essa a questão. Quando Deus diz eu sou, ele está dizendo, o que você quer que eu seja? Que eu seja a sua cura, que eu seja a sua salvação, que eu seja a sua prosperidade, que eu seja a sua paz, que eu seja a melhora do seu casamento. É isso que Deus está dizendo. Quando Moisés foi chamado por Deus para ir até o Egito, algo aconteceu. Quando Deus diz para Moisés, Moisés joga o cajado no chão, quando ele jogou o cajado, virou uma serpente. Deus falou o quê? Moisés, pega pela cauda da serpente. Aconteceu que a serpente voltou a ser o cajado. Deus estava dizendo, eu sou o que tu quiseres que eu seja. Se eu quiser que aquele cajado vire uma serpente, ele vira. Se eu quiser que aquele cajado vire uma águia, ela vira. Deus tem esse poder. Sansão foi muito criativo quando ele encontrou a queixada da jumenta no chão. Ele improvisou, na verdade. 1000 homens estavam vindo para atacar ele. Ele olhou, sem espada. Ele tinha uma grande força, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, e é um poder gigantesco. Nós temos um pouquinho dessa força que Sansão teve, porque nós não estamos sabendo usar esse poder de Espírito que Deus coloca em nós. E Sansão, quando pegou essa queixada, aquilo se transformou numa arma, ou seja, foi como se estendesse a mão de Sansão. E Sansão matou 1000 homens naquele dia, apenas com uma queixada. Deus fez com que aquela queixada virasse o quê? Virasse uma arma letal na mão de Sansão. Mas não só isso. Diz aqui a palavra de Deus que Sansão estava com sede. E a queixada virou o quê? Uma torneira de água. Diz que Deus fez a água sair de dentro da queixada. Por isso que Deus diz, eu sou o que você quiser que eu seja. E é essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas veem um Deus longe, um Deus fictício, um Deus que está muito distante, não está dentro delas. E quando isso acontece, automaticamente, Deus não vira o que elas querem que ele seja. Às vezes, seu casamento está ruim, não está indo muito bem. Você ora para qual Deus? O Deus que está longe de você, o Deus que está distante, ou você ora para o Deus que está perto e dentro de você? É isso que nós temos que analisar para que essa marca fique firme nessa geração. E exige mais também. Nós temos que colocar em prática a função da fé. Porque daqui a 500 anos, a 1000 anos, alguém lá na frente, se você conseguir deixar essa marca nessa geração, alguém lá na frente vai lembrar que você existiu. Houve alguém que iniciou a sua geração. Alguém lembra aqui do tataravô? Talvez alguém lembre. Mais de 15 gerações atrás, alguém lembra quem foi lá ou quem começou? A gente não lembra. Mas a gente lembra que existiu um Jesus, que existiu Moisés, que existiu Abraão, que existiu Noé. Por quê? Porque eles deixaram a marca nesta geração. Sansão deixou apenas uma pequena marca nessa geração. A Bíblia fala muito pouco em relação a Sansão. São poucas partes que falam. Mas uma coisa, ele ficou conhecido. Ele foi conhecido como um homem de muita força. Um homem que o Espírito de Deus estava sobre ele e ele tinha uma força em comum. Qual a marca que nós iremos deixar nesta geração depois que nós partimos?
Talvez alguém vai dizer, Edson, mas eu não posso escrever um livro, eu não posso deixar nada registrado, não tenho como fazer. Não faz mal. Passe para o seu filho a dignidade, passe para o seu filho para que ele ande no caminho de Deus, e você já está deixando a sua marca nessa geração. Porque se o seu filho andar no caminho de Deus, com certeza ele vai passar também para os filhos dele, e assim por diante, e o seu nome não será esquecido. Em Salmos, no capítulo 22, 30, fala assim: uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Para que nós possamos deixar a nossa marca nessa geração, nós temos às vezes que expandir o nosso pote que a gente recebe as bênçãos de Deus. Tem uma passagem nas Escrituras, em 1 Reis, que diz que Elias, quando chegou na casa da viúva, que tinha apenas um filho, aconteceu algo impressionante. Aconteceu que ele chegou lá com fome e a viúva falou o seguinte: olha, eu tenho só farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo. E eu vou fazer isso e vou comer eu e meu filho e depois a gente vai morrer. Ou seja, tinha acabado a provisão dela. Tinha acabado o trigo, a farinha de trigo, tinha acabado o azeite, tinha acabado tudo. Eles iriam morrer de fome, era a última refeição. Mas Elias falou o quê? Vai lá, coloca a fazer o bolo e me dá o bolo para comer primeiro. Ela confiou na palavra de Elias. O que aconteceu? O bolo se multiplicou, eles comeram por dias e dias e dias. Expanda o seu pote para receber as coisas de Deus. Às vezes a gente não faz isso. Tem uma historinha bem engraçada de um senhor que cada vez que ele ia no arrastão na praia, onde eles fazem um arrastão para pegar o peixe, ele simplesmente pegava os peixes maiores e jogava fora, botava apenas os pequenos dentro do pacote. E as pessoas começaram a olhar: o que está acontecendo? Por que você está pegando apenas os peixes pequenos e não os peixes grandes? Ele falou: é simples, a minha frigideira tem apenas 25 centímetros. Ou seja, ele não expandiu a frigideira dele, não expandiu o pote dele. E é assim que as pessoas vivem hoje em dia. Elas ficam na mediocridade da vida delas e não expandem a sua mente para aceitar o que Deus tem para elas. Essa é uma passagem bem interessante. A gente acaba percebendo como a gente muitas vezes deixa as bênçãos de Deus não chegarem até a gente, porque a gente acaba não entendendo e não percebendo a grandiosidade que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que entender que se um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia, como diz em 2 Pedro, isso quer dizer que as bênçãos que Deus iria mandar para você, ou para a sua geração, durante 1000 anos, pode recair sobre a sua vida em apenas um dia. Porque se 1000 anos para Deus é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos, para Ele não faz diferença. E é isso que acontece. Às vezes, nós estamos desanimados, tristes, cabisbaixos, porque falta o dinheiro, porque não conseguimos pagar a conta, porque o casamento não está indo bem, porque fomos ridicularizados pelas pessoas, pelo patrão, porque estamos na rua do emprego, e assim por diante. A gente tem essa noção das coisas. Então o que a gente tem que fazer? Acreditar que a bênção de Deus está vindo. Acreditar que Deus está no controle da situação. Deus pode fazer que a sua bênção de 1000 anos caia sobre a sua vida em um dia. Aconteceu não há muito tempo, eu tenho alguns dados aqui, um grande empresário dos Estados Unidos chamado Bud Odson Jr., ele morreu agora em junho, com 52 anos. Esse grande empresário, em 1976, encontrou um pequeno amigo, um garoto, que saiu do Brasil e foi até os Estados Unidos. Esse Bud também era um garoto na época. E os dois conversaram, os dois ficaram amigos. Depois de certo tempo, esse empresário veio para o Brasil de novo e o Bud acabou ficando nos Estados Unidos. Os dois ficaram grandes empresários. Inclusive, esse Bud Odson Jr. ficou um dos grandes engenheiros da NASA. Ele aprendeu a fazer os braços robóticos, lá daqueles robôs lá que a NASA tem. E o outro empresário aqui do Brasil acabou se tornando um gerente, o dono de uma grande rede de lojas. Depois de muito tempo, esse gerente aqui do Brasil, esse dono dessa empresa do Brasil, ainda com amizade com o Bud, acabou enviando 18 pessoas de Florianópolis, a capital do nosso estado,
para os Estados Unidos. Eles foram lá fazer alguns estágios. Em junho, agora deste ano, o Buddy morreu. Um ataque fulminante. Mas o que aconteceu? Quando eles foram ver a repartição da herança de Buddy Watson Jr., olha a surpresa. De 40 milhões, que era a fortuna dele, 20 milhões ele destinou aos 18 estagiários de Florianópolis. Cada um recebeu 300 mil reais. Favor de Deus na hora certa. Algo que demoraria 1000 anos talvez para acontecer, na geração de alguns deles, aconteceu em apenas um dia. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos que acreditar nisso. Não sei se alguns deles eram servos de Deus, talvez agora fiquem, se não são. O tempo para Deus é algo diferente. É outra dimensão. Nós temos que preparar a nossa vida e os nossos potes para receber o melhor de Deus. E a nossa marca nessa geração vai ser marcada com pessoas que acreditaram em Deus, pessoas que louvaram a Deus, pessoas que confiaram, pessoas que trabalharam, pessoas que lutaram para divulgar o Evangelho, pessoas que foram retas diante de Deus. Eu lembro muito bem, algum tempo atrás, eu acabei comprando um Passat verde, era o meu sonho. Um Passat verde abacate. Lindo. Quando eu comprei esse veículo, ele estava com gás de cozinha. Eu acabei levando para a mecânica, para tirar esse gás de cozinha, porque eu não ia andar com gás de cozinha, eu já comprei assim, e simplesmente a pessoa acabou, o mecânico botou ele na gasolina certinho e tal, mas quando ele botou ele na gasolina, algo aconteceu. A fumaça era muito grande. Por quê? Porque o motor do carro estava ruim, mas como estava no gás de cozinha, não se via fumaça. Tirou do gás, a fumaça apareceu. Não muito tempo após disso, nós tínhamos uma equipe que fazia alguns eventos de desfile e tal. E na época também eu dava aula, então uma das alunas que eu lecionava acabou participando de um desses desfiles que nós fazíamos em eventos e tal. Então, na hora de ela pegar a carona comigo para ir até lá fazer o ensaio do desfile, eu disse para ela: você vai lá fora, tem um carro verde lá estacionado. E ela foi no carro verde. Mas quando eu saí, eu esqueci que haviam 2 carros verdes na escola. Era o Passat e um Monza, 0 quilômetros, amigos nossos de São João Batista. Um Monza lindo, na época era o carro do ano. Quando eu desci a escada, ela estava lá no trinco do Monza, tentando abrir o carro. Eu desci a escada e disse: é esse aqui. Ela embarcou no Monza, no Passat, e nós fomos. A nossa viagem era apenas de 10 quilômetros, da nossa cidade até a outra. Mas algo acontecia naquele carro. A fumaça entrava pelos respiros de ar do carro. Era muita fumaça. E eu disse para ela: não se preocupa, a fumaça é normal, vai passar. Abrimos o vidro e a fumaça aumentou. Quando eu liguei o exaustor do carro, a fumaça aumentou ainda mais. Parecia ser uma chaminé saindo dos vidros do carro. Eu sei que quando nós chegamos lá, os olhos dela eram azuis, estavam vermelhos, e o cabelo estava uma bruxa memeia. Até hoje eu não entendi porque ela não quis retornar comigo para casa. Até hoje eu estou pensando por quê, né, que ela não voltou. Eu uso isso como exemplo, como brincadeira, porque eu sempre acreditei que um dia Deus faria o melhor. Que um dia eu iria viver o melhor de Deus. Eu sempre tive carro velho naquelas épocas. Era uma complicação, era empurrando, era remendando. A história do Santana Azul já contei várias vezes, não vou contar hoje. Aquilo o Santana Azul é um caso para várias pregações, né? O Santana Azul ele vai ficar marcado nessa geração para outras gerações. Outro dia eu conto a história. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Deus nos recompensa quando nós buscamos a Deus. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, Ele nos recompensa. Tem pessoas que são servas de Deus, mas não são recompensados nunca. Por quê? Porque eles não buscam a Deus. Eles vão à igreja, eles escutam o pastor,
mas nada acontece na vida deles. Às vezes, algo que poderia acontecer em apenas um ano, leva 20, 30 anos para acontecer na vida deles. Por quê? Porque eles não estão preparados, não estão expandindo o seu pote para receber o melhor de Deus. Uma coisa que nós temos que ser, para deixar a nossa marca nessa geração, um dos pontos, é ser criativo. Um servo de Deus, ele tem que ser criativo. Ele tem que arrumar jeito para fazer as coisas funcionar. Nós temos o nosso jeitinho, vocês estão vendo, né? A nossa gambiarra profissional, né? Claro que nós sabemos que podemos fazer muito melhor, mas hoje foi um caso típico e à parte. Mas nós temos que ser criativos. Como Sansão foi criativo e pegou a queixada da jumenta, nós também temos que ser criativos. Não ficar reclamando das coisas, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque aquilo eu não consigo. Invente, dê o seu jeito. Quando eu era criança, eu lembro que havia um tal de fliperama chamado pinball, isso? Aquele que a bolinha vai e vem. Eu não tinha dinheiro para ir jogar. Os meus amigos iam. Eu nunca tive dinheiro, meus pais não tinham dinheiro. Então eu inventei um pinball para mim. Excelente. Peguei uma madeira, botei uns preguinhos, peguei 2 elásticos, botei naquele negocinho ali, joguei uma tilica e ficava brincando no meu pinball ali. E era a mesma coisa. Funcionava, era o pinball que chamavam, né? Funcionava legal. Hoje, nós temos o pinball no telefone celular. Deus, na verdade, nos dá muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Temos que ter paciência e acreditar que é possível. E foi isso que aconteceu com Sansão. Aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Ele estava em Damasco, início da carreira dele. As pessoas foram para matar ele. Ele estava no 2º, 3º andar. O que eles encontraram lá? Um cesto. É por aqui mesmo, Paulo. Desce pelo cesto. Improvisaram. Eles foram criativos. Não tinha nada, não tinha pano, não tinha corda para fazer, não tinha nada. Tinha um cesto. É pelo cesto mesmo. Sejam criativos com o que vocês têm. Uma vez eu lembro que havia televisão colorida. Quem não tinha comprava o vidro verde e azul. E botava na frente da televisão e ficava colorido. Talvez você não lembre, eu lembro disso. Sejam criativos. Façam a sua parte. Eu falo isso porque eu sou bem criativo. A minha esposa, às vezes, ela diz, não, tu é meio maluco. Eu faço cada experimento que... Uma vez eu fiz um alarme. Eu nunca tive dinheiro para colocar um alarme no meu carro. E chamei nesse Passat verde, eu fiz um alarme. Eu peguei uma buzina, instalei um sistema embaixo do banco. Quando sentava no banco, disparava o alarme. Sentava, buzinava. Se levantava, parava de buzinar. Criatividade. Criatividade. A gente tem que ser criativo em alguma coisa. O que nós temos que aprender também, meus amados, é que nós temos que estar preparados. E que Deus já preparou a sua porção. Você sabia disso? Nós temos um caso de um irmão muito querido. Ele estava querendo fazer um galpão. Já contei essa história aqui. As pessoas sabem quem é. Não vou falar nome porque ele não me autorizou a falar o nome dele. E eu sei que essa pregação vai para milhares e milhares de pessoas depois via internet e via DVD. E ele queria ter um galpão de qualquer maneira. Era o sonho dele. Trabalhava, lutava, mas as coisas pareciam que não andavam bem. Não funcionava direito. Mas então chegou um dia que um senhor chegou na casa dele e disse, queres comprar o meu galpão? Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro. Quanto que é o galpão? 200 mil reais. 200 mil? Você é maluco, eu não tenho dinheiro para comprar esse galpão de 200 mil. O que eu tenho em caixa é 3 mil reais. A pessoa voltou, saiu, voltou e disse, não, eu te vendo o galpão. Vas me pagar, se eu tiver errado, depois me corrijam, 2 salários mínimos por mês é a prestação do galpão. E não era só o galpão, é o galpão e a casa também. Hoje, esse irmão tem uma casa e um galpão, paga 2 salários mínimos, não pelo aluguel agora, mas pelo bem que ele adquiriu. Mas uma coisa que temos que entender é que Deus já tinha marcado o nome desse irmão lá, naquele galpão e naquela casa. O nome dele estava escrito desde quando eles começaram a construir. Estava escrito lá, esse galpão é de fulano de tal. Talvez Deus já tenha marcado o seu nome em alguma casa que está sendo pronta. Deus já tenha marcado o seu nome em alguma terra que você está querendo comprar. Que talvez não chegou na sua mão ainda.
Deus deve ter marcado já o seu nome, talvez, em um filho que nem nasceu. Deus já preparou o que você precisa. Agora, isso só vai acontecer se você realmente acreditar. Não limite o poder de Deus. Não viva uma vida medíocre. Não fique estagnado. Seja proativo, vá à frente, siga em frente, acredite. E você vai deixar uma marca nessa geração que você não tem ideia do que é isso. Tem uma passagem em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15. Estava faltando água. Eliseu disse: faz umas covas aí na terra. O pessoal olhou: como? Conjecturando a passagem, fazer uma cova, não tem água, está tudo seco. Eles abriram a cova, as covas na terra, e Deus mandou água para eles. Em 1 Reis, no capítulo 18, Elias manda o seu servo subir a montanha. Vai lá ver se tem água, vai lá ver se vai chover. O servo desceu a primeira vez: olha, Elias, não tem nada. Não, eu estou ouvindo trovão, vai chover, volta lá. Ele voltou a segunda vez, olhou para o monte, não vai ter nada. Elias mandou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, esse servo de Elias chegou e disse: olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Em outras palavras, Elias estava dizendo: prepara o guarda-chuva, prepara tudo, porque a chuva está chegando. Prepare o seu guarda-chuva. Fique na expectativa que a sua vitória está chegando. Fique na expectativa que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Fique na expectativa, se você está afim de formar um ministério, que o seu ministério será gigante. Não, Edson, meu ministério com 5 pessoas está excelente. Tudo bem. Se você limitar o que Deus pode fazer na sua vida, Ele vai limitar. Deus, Ele compreende. Ele sabe até onde você quer chegar. Não limite a sua vida. Cresça, vá em frente, divulgue a palavra de Deus, trabalhe firme. Deixe a sua marca nessa geração de forma fenomenal. O apóstolo Paulo diz, para que nós possamos transformar a nossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, transformai-vos, tudo isso aqui, renovando a mente. Em outras passagens dizes, pela renovação do seu entendimento. Via coisa ruim? Não vejo mais. Via telejornal? Não vejo mais. Via novela com separação? Não vejo mais. Via novela com briga e não vejo mais. Eu hoje só vejo coisas boas, porque eu não quero que o lixo entre dentro de mim. Eu não quero isso. Eu quero simplesmente viver o melhor de Deus. Mas como você vai viver o melhor de Deus, você está enfurnado com os seus olhos em novelas que mostram prostituição, em novelas que mostram degradação da família, em novelas que mostram brigas dentro de casa. Como é que você vai viver o melhor de Deus se tiver uma visão dessa? Transforme a sua mente. Não quero mais ver isso, não quero mais ouvir isso. Se estiver passando, troque de canal, assista outra coisa. Faça, você é livre para ver televisão, para escutar a rádio, para fazer o que você quiser. Mas seja seletivo com o que você vê. Seja seletivo com o que você bota para dentro da sua vida. Faça isso. Para concluir, hoje, eu quero que vocês analisem algo muito importante que Deus nos diz. Que vocês pensem com carinho no que Deus tem passado para nós através das Escrituras. Deus não é um Deus fictício. Deus não é um Deus que simplesmente mandou o seu Filho por nós e acabou. Deus não é um Deus que é inoperante na vida das pessoas. Não. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que faz o que você quer. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Acredite que vai chegar a hora em que você terá o melhor de Deus. Que você vai viver o melhor de Deus, independente das adversidades que você tem enfrentado.
Deus sempre está com você. Ele nunca te abandona. Creia nisso. E o melhor de Deus virá para a sua vida. Amém? Nada pode parar aquele que está em Cristo, aquele que nele espera. Nada pode roubar aquele que é de Deus, crê em tuas promessas. Nada pode parar aquele que está em Cristo, aquele que nele espera. Nada pode roubar aquele que é de Deus, crê em tuas promessas. Deus prometeu e tua promessa Ele vai cumprir. Eu viverei tudo que Ele preparou pra mim. Deus prometeu e tua promessa Ele vai cumprir. Eu viverei tudo que Ele preparou pra mim. Eu sei, nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Nada pode parar aquele que está em Cristo, aquele que nele espera. Nada pode roubar aquele que é de Deus e crê em tuas promessas. Deus prometeu e tua promessa Ele vai cumprir. Eu viverei tudo que Ele preparou pra mim. Deus prometeu e tua promessa Ele vai cumprir. Eu viverei tudo que Ele preparou pra mim. Eu sei, nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Nada vai me parar. Estou firmado em Cristo, estou firmado na promessa do Senhor. Nada vai me roubar. Estou guardado em Cristo, abençoado sou, herdeiro mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor.